Para agora eu peguei, para a gente discutir aqui, aquele mesmo exemplo que a gente usou para calcular o campo elétrico de uma distribuição contínua de carga. É o mesmo exercício, a mesma linha reta para fazer o cálculo em cima de uma posição que divide a linha ao meio. E essa linha tem uma distribuição de carga uniforme, ou seja, cada pedaço da linha tem a mesma quantidade de carga. Então, o lambda, que é a densidade linear de carga, que é dq ds, ele é constante. Então, isso aqui é o que eu vou fazer. A gente vai resolver esse problema aqui. E aqui vocês vão ver o tanto que é mais fácil trabalhar com potencial do que com campo. Então, tá aqui, ó, nossa linha de carga. Deixa eu colocar um zero aqui, a origem. Então, tá aqui de tamanho L, indo lá no eixo Y, de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. E eu quero encontrar o potencial em uma posição qualquer em cima do eixo X. Como é que a gente fez esse problema lá atrás para achar o campo elétrico? Como é que a gente faz? A gente pega e fala o seguinte: a distribuição de cargas contínua, ela é como se você pudesse interpretar ela uma série de cargas pontuais, todas elas com a carga dq. Então a gente vai aqui e pega um pedaço genérico aqui em cima da linha. Deixa eu pegar um pedaço aqui, ó. Então aqui tem uma carga dq. Esse tamanho aqui, ó, é o tamanho ds. Como esse tamanho ds está ao longo do eixo y, eu já vou chegar aqui e vou falar que ele vai valer dy. E aí o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou olhar o efeito que essa carga dq cria lá no ponto que eu estou interessado. É um ponto qualquer em cima do eixo x, então qualquer ponto que eu acertar ali está valendo. Então eu vou pegar essa linha aqui, ó. Então vai ser aqui, ó, esse pontinho aqui, ó. Essa distância entre a carga e o ponto, a definição dela que ele é um R. Como eu peguei uma posição genérica em cima do eixo X, isso aqui vai ser um tamanho X, ó, qualquer. A partir do X igual a zero, então qualquer posição que eu marcar aqui é um X genérico. A mesma coisa com a posição daquela carga ali, ó. Então, esse tanto que eu peguei ali do zero até a posição onde eu marquei a carga, vale um Y qualquer. De maneira, então, que eu posso já chegar aqui e falar o seguinte, que o R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Se fosse para calcular campo elétrico, o que a gente faria? Como é que a gente tinha resolvido esse problema? A gente chegou aqui e fez o seguinte, ó. Essa carga positiva criava um campo aqui. Então, a gente tinha desenhado um vetor aqui, ó, para baixo. Aí tinha que pegar esse vetor e fazer a decomposição dele em x e em y. E aí a gente tinha que calcular a componente x e depois a componente y. Então tinha duas integrais para a gente fazer. Agora, percebam, eu estou calculando uma função escalar. Eu não tenho que decompor ninguém. Então eu vou direto para a minha integral. O v 1 sobre 4π epsilon zero integral de dq sobre r. Onde o que vai ser o dq? Dq, pela definição que está ali em cima, ele é lambda vezes ds, que no final das contas é o lambda vezes dy. Mas quem é lambda? Então, para eu encontrar quem é lambda, vou deixar isso aqui marcado.
Vou escrever de novo aqui embaixo. dq é lambda dy. Então, se eu quero a carga total, que é o mais Q, vai ser essa integral aqui. Ó. E onde que eu estou integrando? Se eu estou pegando a carga total da linha, então eu tenho que integrar o tamanho total da linha. Então, de L sobre 2 a mais L sobre 2. Então, a carga Q vale lambda vezes L. Por sua vez, então, lambda, Q dividido por L. Então, está aqui nosso problema. Então, eu vou substituir todo mundo ali na integral. Então, o potencial V naquela posição ali, 1 sobre 4πε0, integral. O dq é lambda dy. Lambda, então, vale Q sobre L dy. E embaixo é o Rzinho. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado, y ao quadrado, elevado a meio. E eu estou fazendo integral em cima da linha inteira. Então, menos L sobre 2, mais L sobre 2. Moral da história, potencial. 1 sobre 4πε0, sai o Q? Sai o L. Então, isso aqui vai ser integral de dy. Então, vai ser isso aqui. É só pegar a tabela de integrais e olhar o que acontece com aquilo ali e substituir. Então, observe o seguinte: eu peguei esse exemplo para vocês verem o tanto que é mais fácil fazer o cálculo do potencial. E esse potencial que sair daquela integral ali, repara que a gente está fazendo a integração em y. A gente está somando ao longo da linha inteira aqui. Ó. Então, esse resultado que sair aqui vai ser função de x, exatamente essa distância que está aqui. Ó. Que é exatamente o que a gente esperava. Quanto mais próximo da linha de cargas, maior vai ser o potencial elétrico. Porque maior é o campo elétrico. Isso aí a gente já viu. Se eu pegar esse X e fazer ele tender para o infinito, depois que eu encontrar um resultado aqui, esse potencial vai tender para zero. Então, observa que aqui a gente fez uma integral só. Então, calcular o potencial vai ficar mais fácil. E mais ainda, fica fácil por causa desse R aqui, ó, na definição. O fato de não ter um quadrado aqui, eu não sei se vocês chegaram a observar isso nas tabelas de integral. As integrais que tem um quadrado aqui embaixo, o negócio é elevado a 3 meios, normalmente, que vai ficar, elas dão a resposta muito mais complicada do que aquelas que estão elevadas só a meio. Então, o próprio cálculo em si do problema fica mais fácil de fazer. Então, trabalhar com o potencial, do ponto de vista prático, é útil, porque é ele que a gente mede com o voltímetro. E do ponto de vista teórico, aqui, matemático, os cálculos dele são mais fáceis de fazer, porque ele é uma função escalar, ele não é um vetor.